50 tons para o sucesso. 35º tom. Não tenha medo do fracasso. Algumas pessoas estão tão acostumadas a uma vida linear que quando pensam em arriscar uma mudança de vida, simplesmente paralisam. Mas as pessoas de sucesso sabem que não sabem de tudo. Elas admitem que podem errar, mas creem que vale a pena correr o risco de acertar. A pessoa de sucesso não se acomoda à mediocridade. Ela busca se tornar excelente em tudo que faz. Já dizia um sábio provérbio: vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não entre a plebe. Provérbios, capítulo 22, versículo 29. Como se tornar perito naquilo que faz? A única saída é querer aprimorar, praticando com afinco e aprendendo com os erros seus ou dos outros. Muitos têm medo do fracasso e por isso não arriscam. Isso não faz sentido, porque as pessoas evitam aquilo que temem, não é verdade? Então, se você tem medo do fracasso, a coisa mais lógica a fazer seria evitar o fracasso, isto é, trabalhar com todas as suas forças em direção ao sucesso. Porém, o que as pessoas fazem quando têm medo de fracassar? Nada. Elas simplesmente se escondem e assim fracassam. Em outras palavras, correm ao encontro daquilo que temem, porque a melhor maneira de garantir um fracasso é não fazer nada. Para se libertar de uma vez por todas do medo do fracasso, você tem de entender o que é o medo e o que é o fracasso. O medo é o responsável por grandes desgraças e atrasos de vida. Jó era um homem muito rico, mas ele disse: o que mais temia me sobreveio. Mesmo rico, ele tinha medo. O medo não escolhe classe social, escolaridade, gênero, idade, religião ou etnia. E a família do medo é bem grande. Medo do amanhã, medo do futuro, medo de não dar certo, medo da opinião dos outros, medo de escolher errado. Por mais lógico que o seu medo pareça, ele precisa ser combatido. O medo é a porta para todo tipo de problemas. É um imã que atrai a ação do mal. Até cachorro vira-lata vira pitbull por causa do medo. Não só porque você o vê maior, mas também porque o seu medo faz com que ele se sinta maior e mais forte do que realmente é. E assim é qualquer situação que você teme. Acreditar no medo fortalece a situação contrária e faz com que tudo pareça muito maior do que realmente é, dificultando sua capacidade de solucionar problemas. O medo diminui você. O medo enfraquece você e tira sua capacidade de reagir com a cabeça. Todo mundo tem medo, é natural. Porém, o que você decide fazer quando ele aparece é que mostra seu espírito. Acreditar no medo e ficar tentando justificá-lo só fará com que ele cresça e manipule você de tal maneira que, inevitavelmente, aquilo que você teme acaba acontecendo. O namorado ciumento, com medo de ser abandonado pela namorada, começa a persegui-la, e com essa atitude acaba fazendo com que ela se desinteresse e termine o relacionamento. O funcionário, por medo de perder o emprego, só faz o que lhe mandam. Por não tomar nenhuma iniciativa e sempre precisar ser arrastado para lá e para cá, acaba sendo substituído. O medo paralisa seu raciocínio e o leva a boicotar seus esforços, reagindo da forma mais errada possível e fazendo as piores escolhas. Mas então, qual é a melhor maneira de combatê-lo? Por meio da fé. A mãe do medo é a dúvida. Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que isso é para mim? Será que eu mereço? Será que ele está falando a verdade? Ainda como a dúvida neutraliza a fé neutraliza a dúvida. Você não pode ter fé e medo. Ou você tem fé ou tem medo, porque um anula o outro. Quando mergulha na fé e começa a expulsar a dúvida e o medo, você vence. A maneira como enxerga as coisas nem sempre é a maneira como as coisas são. A realidade tem muito mais a ver com a percepção da nossa mente, a interpretação que ela dá às coisas. A ameaça pode existir diante de seus olhos, mas ao mudar a forma de encarar a situação e começar a usar a sua fé, você muda a situação. É possível transformar completamente a situação ao transformar a sua percepção do problema. E você muda a sua percepção do problema ao mudar o significado que atribui ao que vê e sente. C. Confiando na palavra que diz que Deus está com você, deixa de entender a situação como ameaça, você ganha uma força que não tinha. Foi mais ou menos isso que Davi quis dizer quando escreveu: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei?
Salmos 27, versículo 1. Você pode escolher acreditar no quadro que está vendo, pensando que seu problema é intransponível, ou acreditar que Deus é a sua força e que você vai superar seja lá o que for. Quando tem essa certeza, o medo não resiste, você volta a ter paz. Esse é o único remédio contra o medo. E o que é fracasso? O fracasso é um evento que não deu certo. Preste atenção aqui, é um evento, uma situação, um acontecimento, uma tentativa. O fracasso não é uma pessoa. O problema é que a maioria confunde as coisas. Acha que se algo não deu certo, ela é um fracasso. Não misture você com a situação. Não confunda você com o problema. Ainda que seu negócio fracassasse, ou seja, fosse arruinado sem ter como se recuperar, você não seria um fracasso. Há uma frase antiga, mas de grande sabedoria, que diz: prefiro tentar algo e falhar a tentar fazer nada e ter êxito. Ter êxito em não fazer nada não vai levar você a lugar nenhum. Já o fato de falhar significa que você está em movimento, pois se falhou foi por ter tentado fazer alguma coisa. Lembra o que dissemos sobre estar sempre em movimento? Se vai demorar muito ou se vai demorar pouco, não importa. O que importa, só quem anda vai para frente. Pare de encarar qualquer erro como fracasso e pare de achar que o fato de errar diz alguma coisa sobre o seu valor, sobre quem você é. A única coisa que o fracasso pode dizer sobre você é que você é um batalhador, uma pessoa que não desiste. Um daqueles que depois poderão usar essa experiência para deixar sua história de superação ainda mais forte. História de superação em que a pessoa não precisou superar nada não merece esse nome, não é mesmo? Se reprovou no teste, se não conseguiu a nota que precisava no seu trabalho de conclusão de curso, se não conseguiu aprender algo de primeira, se não foi escolhido para a promoção, se sua empresa faliu, se você foi demitido, você tem algo a superar. Use isso como motivação para se preparar melhor e insistir. Se alguém vai conseguir, por que não pode ser você? Muitos afastam o sucesso, talvez por terem crescido acreditando que não o mereciam. Talvez alguém tenha lhe dito isso e agora você inconscientemente foge do sucesso para provar que aquela profecia estava certa. Mas não importa em que você acreditou sua vida toda. Ao ler este livro, você já descobriu que é tão capaz quanto qualquer pessoa. Você tem tantas chances quanto se permitir ter. É hora de lutar contra o sabotador que existe dentro de você. Identifique os sinais do medo, do fracasso e tome atitudes contra eles. São eles: autossabotagem. Desistir ao primeiro obstáculo ou pensar que você não é bom o suficiente é uma forma de não encarar a possibilidade de sucesso. Evitar o trabalho, agir de forma displicente, chegando atrasado, arranjando desculpas para faltar também é autossabotagem. O antídoto é fazer o contrário do que está sentindo. Se a vontade é de procrastinar aquele relatório, coloque uma meta de, por exemplo, fazer no mínimo uma página. Sente-se e faça imediatamente. Seja seu próprio chefe, dê comandos a si mesmo. Não fixe sua atenção nas dificuldades ou na sua capacidade. Você sabe o que fazer, então faça, sem gastar energia nos pensamentos negativos. Nesse caso, é melhor não pensar nada do que pensar bobagem. Sua atitude vai mudar seus pensamentos. Evitar coisas novas. Novos projetos, mudanças na empresa, aprender novas coisas, abrir uma nova empresa, abraçar um novo desafio, tudo isso apavora você. Gosta de pensar que as coisas estão sob controle e entende os desafios como verdadeiros terremotos em sua vida. A melhor estratégia para lutar contra isso é confiar em Deus e saber que todas as novidades e mudanças vêm para aprimorar o seu caráter e suas habilidades. Se o controle da sua vida estiver nas mãos dele, você pode ter certeza de que não só sobreviverá às mudanças, mas sairá delas como um profissional melhor e uma pessoa melhor. As maiores histórias de sucesso têm um terremoto no meio, que ameaçou destruir tudo o que a pessoa conhecia e do qual ela saiu mais forte. Confie! Quando alguma coisa não der certo na sua vida, procure pelas lições. Quando um prédio desaba sobre a sua cabeça, você não fica se lamentando debaixo dos escombros. Abre os olhos, percebe que está vivo e já começa a procurar uma forma de escapar. Se encontra uma fresta com um fiapo de luz do sol e percebe que consegue se arrastar até lá, não vai pensar duas vezes. Não importa o tamanho do fiapo de esperança, você vai fazer de tudo para alcançá-lo e usar todas as suas dificuldades como degraus para chegar aonde você quer. É assim que se forma um vencedor.
E se pisar no lugar errado, vai usar aquela experiência para evitar errar novamente. Errar não é o fim do mundo. O sucesso vale o risco. A zona de conforto, aquele lugar com o qual você está tão acostumado, não é tão confortável assim. Você quer mais da vida, e está certo. Mas no caminho terá que lutar contra si mesmo, contra seus medos, contra seus instintos mais irracionais. Pode ser que alguma porta se feche na sua cara e você não entenda o porquê, mas a possibilidade da porta se abrir vale qualquer risco de alguém fechá-la. E se ela fechar, pode ter certeza de que outra maior irá abrir. Já pensou em quantos fracassos são necessários para se conseguir um acerto? Bom, vamos trazer esse capítulo para as nossas vidas, deixar o medo e o fracasso de lado e seguir em frente. Respirar corretamente, inspirar e expirar, contando até 6.